Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus é um maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Você quer conselho na sua vida? Você precisa de conselho? Procure Jesus. Às vezes nós queremos uma palavra e você não está na igreja, está na rua andando às vezes e você está no ônibus, pode estar no colégio, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar. Você quer uma palavra? Aí você pensa, se eu tivesse na igreja, se eu tivesse com um pastor, se eu tivesse com o pastor fulano, se eu estivesse com a pastora. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Jesus está perto de você. E uma das coisas que eu falei de manhã, hoje aqui, é que Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Deus sabe qual é o seu nome. Deus sabe na sua casa quem são seus filhos. Deus conhece o seu íntimo. Deus conhece seus conflitos. Ele conhece seus defeitos, suas deficiências. Não há nada na sua vida que Ele não conheça. Porque sua vida diante dEle é muito clara. Ele conhece sua vida coisas que você nem mesmo conhece. E Ele conhece. Quando Jesus estava pregando o Evangelho, um certo homem chamado Filipe o encontrou. E Filipe se tornou um discípulo de Jesus. Esse Filipe foi chamar um amigo dele chamado Natanael. E disse: Natanael, vem ver, encontramos aquele que é chamado Cristo, o remidor de Israel. Natanael respondeu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré é uma cidade que tinha um preconceito. Ela sofria, que de lá não via nada de bom. Não tinha profetas que era vindo de lá. Natanael resistiu ao convite de Filipe. E Filipe disse: vem e veja. Quer dizer, vem e veja com seus próprios olhos. Venha. E Natanael aceitou aquele desafio e foi ao encontro de Jesus. E quando ele chega, se aproxima de Cristo, Cristo olha para ele e diz assim: eis aí um homem em quem não há dolo. E o homem ouvir isso da parte de Deus é muito importante. Quando a pessoa comete um crime, assassinato, existe crime culposo e doloso, né? O culposo é aquele que aborda a questão da culpa. A pessoa não maquinou o mal. Ela não projetou o crime que ela ia fazer. Simplesmente aconteceu e ela praticou aquele ato. Uma eventualidade. Já aquele que mata e planeja o crime, ele planejou tudo direitinho, foi lá e cometeu o crime. É tido como doloso, um crime malicioso, um crime planejado. Ele planejou no seu coração.
Ele tem uma mente maléfica, uma mente diabólica. Esse é o crime doloso. E o crime doloso, geralmente, às vezes tem pena que é máxima. Geralmente. Aí Jesus chega para Natanael e diz: é um homem aí, ó, que não há dolo no seu coração. É um pecador. Mas ele não é um pecador malicioso, de pecar, porque quer, eu gosto de fazer. E Natanael perguntou assim: de onde me conheces tu? E Jesus disse: antes que Filipe te chamasse debaixo da figueira, eu te vi. E Natanael disse: realmente, o Senhor é o rei de Israel, o Senhor é o rei dos judeus. E Jesus disse: porque eu te disse isso, você creu? A partir de hoje você vai ver o Filho do Homem à direita do Pai, os anjos de Deus descendo e subindo sobre ele. Pode sentar-se em nome de Jesus. O que é que eu quero dizer com isso? Você, levita, pode sentar-se. Eu quero dizer a você que Jesus conhece a sua vida. Eu quero dizer, Jesus sabe quem é você. Jesus, Ele sabe de cada passo que você dá. Ele sabe o seu nome. Ele sabe os seus problemas e dificuldades. Porque tem vezes que a pessoa vai orar a Deus, quando ela vai orar, ela diz: poxa, parece que Deus não ouve a minha oração. Parece que minha oração não passa do teto. Não é assim? Não, eu estou lendo a palavra todos os dias, e aí, pastor, eu não sinto nada dentro de mim. Eu leio a palavra e não sinto nada. A Bíblia diz que não diz que é para você sentir. Ela diz que é para você ler, estudar, meditar. Não é assim? Você não é sensitivo. Para você ler e meditar. Parece que Deus não se importa comigo, parece que Deus não me vê, parece que Deus não me enxerga. É assim? Natanael, ele demonstra isso aqui, que Deus, ele conhece sua vida. Ele sabe das suas condições, ele sabe das suas limitações. Jesus sabe o problema que você está passando agora. Ele sabe aquele pensamento que está perturbando a sua mente, que fica desestabilizando a sua vida. Ele sabe daquela ansiedade, quando bate você fica triste e às vezes com raiva. Ele sabe de tudo. Mas o bom de tudo isso é que Jesus, ele quer cuidar de você. O que ele está dizendo a você: eu te conheço, eu sei a sua dor, eu sei onde dói, sei o que está passando, e eu quero cuidar de você. E quando ele diz eu quero cuidar de você, aí a gente vai para a Bíblia, aquele convite maravilhoso de Jesus. Jesus, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Tome meu jugo sobre você, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, e vós encontrareis descanso para a vossa alma. Então, esse convite de Jesus, ele é bem específico. Você pode notar isso? Vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão oprimidos, venham a mim. Mas ele sabe quem é que está assim. Mas ele faz o convite, porque a decisão de vir a Cristo, a decisão de dar esse passo para Cristo, esta decisão pertence a você, não pertence a Ele. Quando você está doente,
que sente qualquer coisa na sua vida, o passo para ir para o médico é seu. É você que tem que ir ao médico. Quando você vai ao médico, o médico te examina, te receita remédios, às vezes intervenção cirúrgica, internamento, mas é você que tem que ir para o médico. A decisão é sua. Não é do médico. Jesus, ele faz o convite de você ir até ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. E aqui para nós, o ser humano está assim, está cansado, está opresso e sobrecarregado. O que é sobrecarregado? Ele está com sobrepeso, tem peso sobre ele. O apóstolo Pedro, ele disse assim, ó, lançai toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Por que Pedro está falando isso? Ele disse, deve pegar a sua ansiedade, mas a ansiedade é provocada por algum fator. A sua ansiedade é um efeito de um problema, de uma situação que você está enfrentando. Aí você fica ansioso. E muitas vezes a ansiedade causa depressão, porque ela te oprime. Aí você fica sobrecarregado. Você fica oprimido. E Pedro manda que você lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque Jesus, ele cuida das pessoas. Se você for até ele, ele vai cuidar de você. Amém, Jesus, aleluia. E ele não é mentiroso. Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Quando você vai até ele, você joga o seu fardo aos pés dele. Ele diz, venha a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Venha cá que eu vou trocar esse peso, eu vou tirar esse fardo, essa opressão de sobre você, que está te prejudicando, está te destruindo. E vou colocar em você o meu fardo, o meu jugo. Esse meu jugo, meu fardo é leve. No meu jugo e no meu fardo você vai encontrar descanso para a sua alma. Jesus quer trocar esse peso que você carrega. Imagine uma pessoa, um ser humano, andar todo o tempo na cabeça ou carregando 30 quilos em cada mão. Ele não pode largar aquilo, 30 quilos. Aquilo chama sobrepeso, ele está sobrecarregado. Vai chegar um tempo que ele não vai suportar. Ele tem que tirar aquilo. E tem pessoas que elas vivem tão sobrecarregadas. Quando o peso é tirado de cima dela, ela sente alívio, outras sentem falta do peso. E corre para o peso. Você já viu escrito isso na Bíblia? Aquele que conhece a verdade e anda de qualquer maneira, diz que vem outro espírito. O espírito vem sondar aquela pessoa. Se ela estiver vacilando, aquele espírito entra naquela pessoa. E ele traz mais sedes com ele, para não deixar a pessoa mais escapar. E diz que os erros daquela pessoa serão pior do que os antigos. Jesus disse que essa posição da pessoa é como um cachorro voltou ao vômito, a porca ao chiqueiro. O cachorro sentiu falta do vômito e voltou para comer.
A porca sentiu falta do chiqueiro e voltou para a lamaçal. Tem gente que às vezes sente falta do peso, ela sente falta do pecado que ela praticava. Ela sente falta da vida que ela vivia. E Jesus tira o peso, tira a opressão da vida dela, ela fica um tempo depois, escapa de novo e vai e se coloca debaixo do jugo do diabo. Ela não quer liberdade. Tem pessoas que gostam. Tem pessoas que adoram isso. Elas voltam para a vida que elas tinham antes. Mas o convite de Jesus é para você largar de vez. Ele quer aliviar o seu peso. Ele quer tirar o peso que você carrega, esse peso que você não consegue largar, que você sozinho não consegue se livrar. Esse peso que te oprime, te joga no chão, que tira a sua paz, que tira a sua tranquilidade, que destrói a sua vida, que corrói a sua saúde física. É assim que o diabo faz, porque ele quer o quê? Ele quer carregar você ali na corda, como escravo dele, dependente dele. Ele quer carregar você sob o comando dele, sob a autoridade dele. Por isso, para ele, é bom te escravizar. Jogar peso nas suas costas, sobrecarregar você, para você ficar sob o comando dele. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele veio desfazer as obras de Satanás. Jesus veio desfazer. Mas para ele fazer isso, ele depende de você aceitar. Você está disposto a renunciar? Você se lembra do homem jovem, mancebo rico na Bíblia? Ele falou para Jesus: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: cumpre os mandamentos. Ele disse: eu faço. Quais? Adora a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração. Ama teu próximo. Isso aí eu falando para ele. Ele disse: isso aí eu faço desde quando eu era jovem, garotão. Aí Jesus olhou para ele. A Bíblia diz que Jesus amou aquele rapaz. Olhou para ele e disse assim: falta-te uma coisa. Venda tudo quanto tem, divida com os pobres e me segue, e terás um tesouro no reino. O cara olhou para Jesus assim, deu as costas e foi embora, porque ele era rico. Deu para entender? A riqueza para ele era um Deus. Ele não estava disposto a trocar o reino dos céus pelo dinheiro dele aqui na terra. O dinheiro era mais importante do que o reino nos céus. Talvez Jesus nem quisesse que ele vendesse tudo. Talvez Jesus estava querendo mostrar a ele que ele não tinha aquele tipo de dedicação toda, aquela disposição toda. Era uma farsa na vida dele. Jesus foi expor a face daquele homem. Mas o certo é que ele preferiu continuar sendo um perdido, oprimido, do que ter uma esperança do reino, do que ser liberto, do que levar o jugo e o fardo de Jesus sobre ele. Aquele homem não aceitou. E assim muitas pessoas não aceitam. Às vezes, se você prega para uma pessoa e pergunta: você quer Jesus? O que é que significa querer Jesus? O que é que significa ser cristão? Então, se você que está me ouvindo aí pelo YouTube, você vê alguns cristãos aí, pé numa igreja, pé no mundo, praticando um monte de coisa errada, esse aí não é modelo, pode acreditar. Mas o que é ser cristão? Jesus disse: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Então, para começar a ser cristão, é uma questão de renúncia. Não tem jeito. Significa largar a vida de pecado, largar a vida de erro, ser liberto dessas coisas.
Ser cristão, o evangelho, o nome dele chama Evangelho, boas novas. Boas e novas. Em contraste com as mais e velhas deste mundo. Evangelho é isso. Jesus disse que ninguém pode seguir a dois senhores. Tem que amar a um e odiar o outro. Tem que servir a um e desprezar o outro. Essa é uma questão hoje muito séria. É uma escolha que temos que fazer. Você não pode seguir a Jesus de qualquer jeito. Eu sei que tem hoje linhas de igrejas, de movimentos evangélicos, que você pode viver como você bem quiser entender, que você é livre. E às vezes diz, não, isso aí eu pratico, mas quando Deus tocar no meu coração, eu deixo. Ótimo, Deus nunca vai tocar no seu coração. Por que Deus não vai tocar? Porque a palavra diz, como purificará o jovem o seu coração? Como o homem vai purificar o coração? Observando conforme a lei do Senhor. Ele observa a lei. Ele lê a palavra. Como ele vai purificar o caminho? Observando o caminho dele, analisando o caminho conforme a palavra de Deus. Então ele não precisa de uma revelação que Deus venha falar no ouvido dele. Ele leu a palavra, disse aqui é errado, tem que largar, acabou. Como é que você aprende a ler? Você aprende a ler como? É preciso receber algo extraterrestre na sua mente para você aprender a ler? Não. Você vai para a cartilha ler. Aprende a ler com o seu intelecto. A palavra de Deus, você vai lá com o seu intelecto ler. E o Espírito Santo orientando você ali, está vendo a palavra aqui, diz que você tem que largar isso. Você tem que largar aqui, tem que parar de fazer isso. Tem que parar de praticar essa coisa. Isso aqui é pecado, isso aqui é erro, isso aqui é engano. É porque hoje os pastores que estão pregando muito se tornam impopulares quando eles pregam assim. Aquele pastor dá uma palavra muito pesada e fala de pecado e de erro e disso, daquilo. E tem que falar mesmo, porque pecado é algo que leva você para o inferno. E os pastores têm que falar mesmo. Não tem que falar o que agrada ao povo, tem que falar o que agrada ao coração de Deus. Porque a redenção, o preço que se pagou por você foi muito alto. Então os pastores não podem chegar aqui e ficar no púlpito brincando de pregando para agradar A, B e C. Não, irmão. Aqui eu prego tudo, prego prosperidade, prego santidade, falo sobre pecado, falo sobre tudo. Espírito Santo, tudo. É o evangelho completo. Eu gosto de pregar. E hoje nós estamos falando sobre isso, sobre essa questão. Jesus quer tirar de você esse sobrepeso que se chama pecado. Mas você tem que querer. Tem pessoas que amam realmente o pecado. Elas gostam de pecar. Não, eu gosto eu gosto de praticar isso, eu gosto de fazer isso. Mas se eu for ser crente, eu tenho que largar isso, eu tenho que largar aquilo. Se for ser crente, eu tenho que deixar de fazer aquilo, outro, se for crente, eu tenho que... Mas se ele começa a enumerar algumas coisas que ele vai ter que deixar se ele se tornar um cristão. E realmente é o que Jesus ensina. Jesus não quer você pela metade, Jesus não quer você só 90%, Jesus não quer 95% de você, Jesus quer 100% da sua vida. Entendeu? A gente não pode servir a Deus e ao diabo. A gente não pode de uma parte servir a Deus, estar agradando a Deus, e a outra parte está aí no mundão, me leva que eu vou. Não. Por mais que pregue a você, por mais que ensine a você, às vezes tem aquela pregação. Não, irmão, tranquilo. Deus vai fazer uma boa obra, Deus vai completar a boa obra.
E está lá Deus, 10 anos, 20 anos, completando a boa obra. Então, porque se Deus viesse desses 20 anos, a pessoa não subia, não ia morrer e ia para o inferno. Então, a boa obra, quando Paulo fala isso, Deus completa a boa obra, é o que Deus está fazendo. Não é uma pessoa que está vivendo em pecado e vendo o erro. Ah, meu irmão, como Deus quiser, Ele me converte. Como Deus quiser, Ele vai mudar o meu coração. A coisa não é assim. Deus te deu ferramentas. Deus deu a você ferramentas para você operar na sua vida. Deus equipou a igreja com ferramentas. Deus equipou você com ferramentas. Deus deixou algo para você chamado oração. Deus deixou algo para você chamado Palavra de Deus, Bíblia. Deus deixou algo chamado jejum para você. Deus equipou você com a melhor ferramenta que Ele tem. Como pessoa, Ele equipou você com o Espírito Santo. Você está equipado, você está preparado. Então você não fica dizendo quando Deus tocar em meu coração, quando Deus quiser fazer. Não, Deus já fez. Use as ferramentas que você tem, que Ele te deu, são ferramentas espirituais, são ferramentas vindas lá do seu trono no céu, e use para mudar a sua vida. Use para mudar. Fale como Jeremias falou: Senhor, converte-nos a Ti, e nós a Ti nos converteremos. Ele orou. Quantas vezes Nínive, quando ela estava em pecado, que Deus a destruiu Nínive, foi que o rei de Nínive proclamou um jejum geral. Até os bichos, animais, jejuaram. Ser humano, do de peito ao mais velho. Todo tipo de animal fez jejum. Então, o juízo estava predito já, ia acontecer. Mas o rei de Nínive, com sabedoria, reverteu aquela situação. Reverteu aquela situação. Quando mas a cidade, se humilharam diante de Deus. O rei tirou as vestes reais e foi jejuar e buscar o Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquela cidade. Aleluia. Glória a Deus. E olha que Nínive não prestava. Era perversa mesmo. Mas Deus ouviu. Eles usaram o que? Uma ferramenta. Qual foi a ferramenta? 2. Jejum e oração ao Deus de Israel. E não era povo de Deus. Era um povo ímpio. Mas Deus ouviu e retirou a punição, o castigo. Aí, se Deus tocar no meu coração, eu faço isso. Deus não vai tocar, irmão. A decisão é sua. Você decidir se você quer largar esse peso que você vive com ele nas suas costas. A decisão é sua. Uma coisa a gente sabe que Jesus, ele quer libertar você. Isso Ele quer, pode ficar tranquilo, porque Ele te ama. Jesus não tem raiva do ser humano. Porque às vezes a gente pensa que Deus, porque você pratica um bocado de coisa errada, que Deus tem raiva de você. Deus não tem raiva de ninguém, não. Deus ama o ser humano profundamente. Ele se ira, é um Deus que se ira com o pecado do homem, mas Ele ama o ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E esse amor dele continua. Ele não parou de amar. A questão é que você tem que responder a esse amor. Ele já te amou. E Ele já deu seu Filho, Jesus, para morrer por você. Agora a resposta é sua. É você quem responde. É o seu coração agora quem vai dizer se você quer ou não. Não existe aquele negócio de você, não, se Deus quiser, Deus vai me salvar. Se eu faço do projeto de Deus, Deus vai me salvar. Não espera isso. Você tem a oportunidade aqui e agora. Enquanto você estiver vivo, você tem a oportunidade
de se render aos pés do Senhor, entregar a sua vida a Ele. Isso é tão sério. Às vezes tem pessoas que dizem, mas todo mundo é de Deus. Nem todo mundo é de Deus, irmão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso. Lá em João, capítulo de João, vem falando sobre Jesus, e depois diz assim, ele veio para que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Estou falando de Israel. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A todos que receberam Jesus. De se tornarem filhos de Deus. Aí vem a ressalva, a saber, aqueles que creram no seu nome. Então, nem todo ser humano é filho de Deus. Não diz assim, irmão? Não, todos nós somos filhos de Deus. Não, a Bíblia não diz isso. Não fala isso não, irmão. Todos aqueles que receberam Jesus, a Bíblia diz, Deus os transformou em filhos. E eu sou o quê? Criatura. Tudo é criatura. Ser humano, animal, criatura de Deus. Mas filho é diferente. A filiação vem através de Cristo. Quando você recebe o Filho dele como seu Salvador, que você passa a crer em Jesus. Não só crer, porque o crer está ligado ao obedecer. Não é questão de crer, eu creio que Jesus existe, eu creio em Jesus, sim. Mas o crer da Bíblia é o crer com obediência. Crer com a disposição de obedecer, de seguir e de servi-lo. Crer com a disposição de se arrepender dos pecados que estão cometendo e ter uma vida com Ele. É esse crer que ele está falando. Porque o crer não, eu creio que ele existe. Mas a Bíblia diz o quê? Em relação a Satanás, que o diabo também crê. Tu creres, faz bem. O diabo também crê que estremece. Olhe, a Bíblia comparou quem crê com o diabo. O diabo também crê que estremece. Qual a diferença? Que ele não obedece. E que você pode crer e obedecer. Aí é diferente. Aí é diferente. Então, ser filho é receber Deus, Jesus, como seu Salvador. E a saber, aqueles que receberam, aqueles que creram. Então, é uma quantidade de pessoas. A Bíblia não diz quem, mas aqueles. Você pode estar incluído, você pode estar incluído naqueles. Depende de você. Depende de você. Se você crê, receba Jesus. Resolva obedecer. Jesus, certa feita, Jesus curou um homem. E esse homem curado, chegou em casa, era cego, ele foi desprezado pelos pais. E perguntaram aos pais, os escribas e fariseus, foram lá na casa dos pais daquele cego, porque o cego era cego de nascença. De repente apareceu curado na cidade, todo mundo ficou espantado. Aí aqueles escribas e fariseus foram até a casa dos pais. Vem cá, seu filho era cego? Sim. Ele tem idade para responder, pergunte a ele. Mas ele era cego de nascença, tá bom, foi embora. E o cego ficou lá no meio do povo na praça, sentado em um certo lugar. E aqueles homens vieram de novo interpelar o cego. E disse assim, vem cá, você era cego? Eu sou, sim. Era. Quem te curou? Foi um homem aí, chamado Jesus, ele que me curou. E o cego começou a combater aqueles homens. Mas sabemos que esse homem que te curou é um pecador. E o cego disse assim, olha, se ele é pecador ou não, eu não sei. Sei que Deus não ouve a pecador, mas se o pecador for temente, a esse Deus ouve. Aí aqueles escribas e fariseus maltrataram aquele homem,
Ele diz, você quer nos ensinar? Você é pecador desde os seus pés da cabeça? É pecador que quer nos ensinar? E botaram aquele homem para fora da cidade. E aquele homem estava em certo lugar triste, meio cabisbaixo. E chegou Jesus, olhou para ele e disse, você crê no Filho do Homem? E Jesus, e aquele cego disse assim, olha, quem é ele para que eu creia nele? Jesus disse, sou eu. Ele fez, eu creio. Eu creio. Então aquele cego, a partir daquele dia, passou a seguir a Jesus. Não é questão só de crer, é questão de querer obedecer. O endemoniado da cidade da Gadara, dos Gadarenos, ele quando se converteu, Jesus expulsou da vida dele uma legião de demônios, já mais ou menos 6.000 demônios, que era uma legião. Aquele homem ficou tão convertido, tão contrito com Jesus, que aquele homem queria seguir Jesus. Vou te seguir, você me libertou de um negócio desse, né? Na cabeça dele, né? Tenho que seguir esse homem. Jesus, vem cá, não me siga não. Você vai fazer o seguinte, você vai para a cidade, sua cidade, para a casa dos seus pais. Você vai encontrar lá, pregar para todo mundo as grandes coisas que Deus fez com a sua vida. E aquele homem certamente fez um grande trabalho, sabe por quê? Aquele homem vivia no cemitério. Ao lado dele era o cemitério, a comida dele era a comida do cemitério. Você imagina o que ele comia. Era aquele homem. E aquele homem foi liberto por Jesus. E aquele homem saiu dando testemunho de Jesus na sua cidade. Veja que aquele homem cansado e oprimido foi liberto. Veja que aquele céu cansado e oprimido foi liberto. E esses homens passaram a seguir Jesus, a crer. Embora não estivesse com Jesus, mas eles começaram a ensinar, a pregar, só isso, porque eles não tinham uma Bíblia, mas eles diziam assim, um homem chamado Jesus me libertou. Só isso era bastante, porque as multidões iam para a cidade de Jerusalém, Judá, ver Jesus. Então, se Jesus te faz o convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vamos trocar esse jugo. É isso que vamos trocar esse negócio aí, rapaz. Você sabe quando Jesus morreu? A Bíblia diz que ele levou sobre ele as nossas iniquidades, o seu jugo de pecado pesado, que te oprime, que deixa você todo opresso, sem jeito, acaba com sua vida, destrói você. O pecado, a doença, tudo de maligno em nossas vidas, Jesus levou sobre ele na cruz. Esse jugo que o diabo está botando em você, não é seu. É do diabo, não, é de Jesus. Jesus já cravou tudo lá na cruz. E por que você está assim? Porque você não entregou sua vida a Jesus. No dia que você entregar a sua vida a Ele, no dia que você crer nele, entregar a sua vida a Ele, você vai ver que esse jugo vai sair das suas costas, automaticamente. Porque ele já foi lá cravado na cruz. Jesus levou sobre ele. Você não tem que carregar isso. Um certo uma vez me procurou com um problema muito sério e disse, bicho, o que é que eu faço? Eu digo, simplesmente vou dizer uma coisa seguinte, você não tem que aceitar o que o diabo quer fazer com você. Você aceita se você quiser. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus. Obedeça a Deus. Creia em Deus. Se coloque nas mãos de Deus. Isso é se sujeitar a Deus. Na hora que você fizer isso, o diabo não tem como tocar em você.
Sabe por quê? Quando o diabo for tocar em você, ele vai encontrar Jesus pela frente. Não vai ser mais você, vai ser Jesus. Jesus vai tomar a sua briga. É Ele quem vai guerrear por você. É Ele quem vai lutar por você. Mas você tem que ir para Ele. Aleluia. Hoje essa palavra que eu tenho para você. Essa palavra que se você souber usar na sua vida, se você olhar, você crer, você entendeu a pregação, você entendeu a mensagem, você entendeu o que o Espírito de Deus ministrou na sua vida nessa noite, entrega a sua vida a Cristo. Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Ele fará sobressair o seu direito como o sol do meio-dia. Ele fará, Deus fará sobressair o seu direito. O direito que vem dele para você, como o sol do meio-dia. Mas para isso você tem que entregar seu caminho ao Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe.